Ouro da Casa, o podcast de literatura da DLCS. Do ciclo O Ouro da Casa, autores e autoras, neste caso a primeira convidada deste ano, Elizabeth Pereira, que de alguma maneira a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva dinamiza, dá a conhecer, também tem no seu espólio riquíssimo de bibliografia, portanto, todos estes quesitos, poderemos dizer assim, ou aquilo que são, vamos lá, alguém julga importante chamar estes autores, autoras e autores, para conversar e divulgar e dar a conhecer para aqueles que de alguma maneira também não estão muito por dentro e até com alguma familiaridade com a obra dos autores e das autoras que têm por cá passado. Portanto, dizia eu, 2026, nova série, a segunda ou a terceira, acho que já é a terceira série deste ciclo, e iremos conversar, com muito gosto, diga-se, com Elizabeth Pereira, a autora de 3 livros que eu tenho cá, que estão aqui, ao pé de mim, e iremos falar um ou outro em pormenor, os outros assim muito interessantes que aqui estão, tive a oportunidade de ler, conhecer, mas isto da escrita tem um início, onde começa, como começou, mas antes disto tudo, como todos nós, passou pela escola, como todos nós lidou com bibliotecas pessoais, privadas, particulares, bibliotecas públicas. Elizabeth Pereira é professora do primeiro ciclo, depreendo eu, o segundo, primeiro e segundo ciclo, mas do primeiro, onde leciona já há bastantes anos, desde 2003, 2000 até, portanto, há 26 anos, formada em português e inglês pela Escola Superior de Educação de Viana do Castelo e também uma pós-graduação em Tecnologia Educativa pela Universidade do Minho, na sua Escola de Educação. Mas, antes disto, foi aluna, também passou pela escola. Como é que foi essa relação? Presume-se que os autores, ou as autoras, neste caso a autora, têm todo um processo diacrónico, um anterior até chegar aqui. Como é que foi essa importância e essa relação com o livro, com as autoras, com os autores? Alguns, se calhar, passaram pela escola, outros não. Como é que conta-nos assim um bocadinho deste processo relativamente longínquo, porque é de 1976, de Barroselas, ou 77, de Barroselas, Viana do Castelo. Portanto, como é que isto foi? Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui a partilhar alguns momentos consigo e com os ouvintes. Muito obrigada, uma obrigada muito especial à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, porque me tem ajudado, incentivado a divulgar a minha obra, que é muito importante termos sempre na retaguarda uma biblioteca tão importante como a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Ora, eu desde muito pequenina que sempre adorei livros, gostava muito de contactar com os livros, ainda não sabia ler nem escrever e já adorava folhear os livros e inventava histórias a partir das ilustrações, portanto o contacto com o livro já vem desde tenra idade. Sempre gostei muito mais de escrever do que de falar, mas também temos de o fazer, claro. E sempre me senti muito mais à vontade a expressar as minhas ideias, sentimentos através da escrita, porque é uma arma poderosa. A escrita também é uma forma de eternizarmos os nossos pensamentos, os sentimentos, e desde muito pequenina que eu sempre gostei muito de escrever. Entretanto, a idade foi passando. Conheci, quando fui tirar o curso de professores do ensino básico, variante português e inglês, conheci uma pessoa muito especial, Miguel Oliveira, que atualmente é o meu marido, e que também é um músico muito conceituado, cantor, compositor, pertence ao Canto da Quis, grupo Sinal de música pop rock Sinal, e juntamente com ele, de vez em quando eu ia escrevendo algumas poesias para ele musicar.
E não posso deixar de dizer que quando essas músicas eram musicadas e apresentadas ao público e alguém dizia que se identificava com a letra ou que gostava da letra, aqueles comentários me deram algum alento, alguma vontade de, e por que não, escrever mais. Uma vez também que sou professora já há alguns anos e o contacto com o livro é diário com as crianças, eu estou maioritariamente há cerca de 20 anos no primeiro ciclo, alguma experiência no segundo ciclo, mas maioritariamente no primeiro ciclo. E nós investimos, ou devemos investir sempre na leitura, mas quanto mais cedo melhor, devemos investir esse... Hoje muito se discute, andamos sempre às voltas com esta questão, quanto mais não seja, vejam-se os desafios que são lançados pelas novas tecnologias, todo esse aparato tecnológico, diz-se que convida à preguiça, convida, ou pelo menos também é uma forma de tornar refém dessas novas tecnologias. Escutamos a favor, escutamos contra. A humanidade ao longo da história passou sempre por grandes desafios, uns mais sérios, que não iremos desenvolver aqui, mas a nível do conhecimento sempre houve determinadas fraturas, se quisermos, na própria evolução. De qualquer das maneiras, como trabalha com o primeiro ciclo, como é que a leitura fica? Como é que a leitura, o gosto, o livro, fundamentalmente o livro, como é que isto está? Porque tem a possibilidade de conhecer, não adianta as cabeças pensantes da 5 de Outubro vir para cá com grandes conversas, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é estar ali mesmo com eles à frente. Os meninos e as meninas estão ali, ou até em casa também, por vezes, como é que são os desafios, por exemplo, como mãe e educadora, como é que isso funciona? Filho ou filha vai estudar e eles ali agarrados às tecnologias. Portanto, como é que isto, de facto, o estado da arte é um desafio, muito grande, mas como em todas as transformações e evoluções na sociedade, tem vantagens e desvantagens, claro. Claro que a tecnologia é incontornável, nós temos que evoluir e acompanhar as evoluções, claro que nos traz também muitas vantagens. No entanto, como em tudo na vida, nós temos que pesar as coisas e tudo tem que ter conta, peso e medida. Vale tudo, digamos assim, mas no tempo certo, no momento certo. Como professora e como mãe, nós desde pequeninos, desde que tivemos filhos, sempre investimos na leitura. Antes de dormir nós líamos sempre uma história, ou uma parte de uma história, dependendo da idade da criança e dependendo do conteúdo e do tamanho da história, nós investimos sempre na leitura aos nossos filhos das histórias, precisamente por acharmos que a leitura é mesmo muito importante e desenvolve uma série de competências de forma lúdica que tem que ser, na minha opinião, o mais cedo possível. Tem que se investir logo, mesmo eles ainda não sabendo falar, as palavras já ficam, a sonoridade e o gosto pelo livro já fica. Como professora é fácil de controlar porque nós utilizamos as tecnologias assim que elas, sempre que são convenientes, e facilitam-nos muito as tarefas. Quando não são convenientes, não permitimos a sua utilização. Em relação ao livro, ao toque, ao contacto com o livro, eu acho que as crianças não mudaram. As crianças, se tiverem a disponibilidade, a oportunidade de lhes ser mostrado um livro, contada uma história de forma interativa, dinâmica, as crianças continuam a gostar. Agora, se essa oferta já não for direcionada nesse sentido, é mais difícil. Então, se a criança for mais nova, mais tenra idade, e se não tiver essa oportunidade de contactar com uma história, de ser envolvida na história, com os personagens, já é mais difícil. Quanto mais tarde, pior. Eu acho que quanto mais cedo nós conseguimos fomentar o gosto pelo livro, o toque, o contacto com os personagens, a evolução da personagem, dos contextos da história, mais vantagens isso vai ter. E obviamente que eu acho que um livro não é substituível. Eu não consigo conceber a ideia de ler um livro num tablet ou num Kindle ou naquelas ferramentas digitais. Para mim, o livro tem que ter o toque, tem que ter o cheiro. Eu gosto de folhear, voltar atrás e, eventualmente, se for outro tipo de livros, sublinhar, tirar um apontamento.
Portanto, eu acho que nada tira o lugar às outras coisas, tudo tem o seu lugar, desde que seja devidamente ponderado, desde que seja corretamente utilizado e desde que o foco seja direcionado no sentido que é mais conveniente e vantajoso. Está-me a ocorrer agora um tema que é um bocadinho neste sentido. O ciclo já vai longo, já passaram por cá muitas pessoas, não é? Grande parte deles, ou a grande maioria, salvo um caso ou outro, ligados ao ensino. Que eu me lembro, muitos deles do primeiro ciclo, trabalharam aí e tal, mas, portanto, no ativo, assim mesmo lá, posso estar equivocado, mas penso que a Elizabeth é a primeira convidada que aqui está. Com obra feita, escrita, 3 originais, pelo menos, 4. Ainda há outro, em novembro. Foi em portanto, novembro. no passado. Diga-me também, já agora, se é importante, ou pelo menos uma reflexão à volta, ou pensar, o que é que a sua experiência diz da leitura como, vamos lá, uma das pedras, ou um dos pilares importantes daquilo que é o crescimento dos meninos e das meninas na escola, no espaço de aprendizagem. Neste sentido, a leitura funciona deixá-los autonomamente na relação com um livro, ou então a leitura é dirigida por parte do ensinante, da professora ou do adulto que está em casa, hoje em dia quase muitos deles com formação académica nas várias áreas e tal, pronto, mas isso é preciso ver a generosidade motivadora para os pais também lerem aos filhos no final de um dia de trabalho. Mas aquilo que eu procurava saber, ou pelo menos tentar colher da sua experiência, é um bocado neste sentido. A dramatização da leitura, leia-se igual a voz alta, com as nuances, com a intuação, com o dramatismo, com a alegria, tudo isso consegue-os cativar ou de alguma forma terá provavelmente 20 crianças à sua frente, 15, 18 ou mais, mas como é que isto se processa? Sem dúvida, a leitura é expressiva, cativa miúdos e graúdos. Eu própria, quando estou na apresentação de um livro, num teatro, qualquer apresentação que seja mais emotiva, expressiva e que transmita sentimentos, cativa-nos do princípio ao final da apresentação, e por isso essa é uma forma ótima de tentar cativar as crianças para a leitura. No entanto, isto porque até os próprios livros vivem metade, pronto, com a descrição, o enquadramento e tal, mas também tem muito diálogo e até tem cantigas. No final há sempre uma cantiguinha para quem quiser, e tem lá o QR Code para não sei o quê. Como é que isto é neste sentido? Claro. Portanto, porque isto é tudo muito bonito em texto, mas se não for lido, os miúdos também, os meninos e as meninas dizem, isto é um enfado desgraçado. Claro. Pá, como é que, portanto... Nós tentamos... foi o meu professor de literatura portuguesa, o Dr. Luís Mourão, que infelizmente já faleceu há alguns anos. Há alguns anos eu já lhe dei algumas das obras que eu tinha off the record, no computador, escondidinhas, e mostrei-lhe para ver se realmente ele achava que as obras tinham qualidade, e ele disse-me, Elizabeth, as obras têm tudo o que uma obra infantil necessita para ter sucesso, mas tu precisas aqui de qualquer coisa que... nesta menina, o professor Luís Mourão, é isso mesmo, exatamente. E ele disse-me, para que as tuas obras se distingam das restantes, tu tens de ter aqui alguma coisa que seja digital, porque estamos num mundo digital, na era da informática, e realmente aquela pulguinha ficou atrás da orelha, e entretanto nós fizemos, eu e o meu marido, o Miguel Oliveira, até foi ele primeiro, fizemos uma formação de capacitação digital, em que nos foram apresentados algumas plataformas. Uma delas foi essa que está presente no livro, que é um Padlet, através de um QR Code. Nós temos acesso a um Padlet, e nós pensamos, e por que não colocarmos um QR Code em vez de colocarmos o CD, porque eu pedi ao Miguel que eu disse-lhe que não teria coragem de apresentar nenhuma obra infantil se não tivesse qualquer coisa que entusiasmasse e cativasse também os alunos, e disse-lhe que precisava muito que ele me fizesse uma música, e ele inicialmente até nem ficou, porque era música infantil, é um estilo completamente diferente, mas depois lá o convenci. As mulheres têm essa capacidade. Às vezes.
Mas então lá colocámos o QR Code com o acesso ao Padlet, que ia disponibilizar uma música. E já que disponibilizámos uma música, e por que não facilitar, pensámos nós, o trabalho do adulto, seja do professor ou do pai, ou do adulto que queira trabalhar um bocadinho o livro numa parte mais lúdica ou numa parte mais de aprendizagem, e por que não acrescentarmos algumas atividades, e fomos acrescentando jogos interativos como os cautos, sopas de letras, palavras cruzadas. Colocámos depois, mais tarde também, um DAC, que é um documento de articulação curricular, que permite ao professor, que já está lá a planificação, permite ao professor, se quiser fazer download, tem já a planificação com a interdisciplinaridade de várias disciplinas que podem trabalhar essa obra, e depois também alguns colegas nossos que se foram apaixonando pelo projeto e que foram dizendo, olha, por que não acrescentarmos mais isto? E se acrescentássemos isto? E temos a colaboração nos livros de vários professores, o professor David Carpinteiro, que fez passou o livro para SPC, símbolos pictográficos de comunicação, que é para alunos que têm uma aprendizagem diferente, que aprendem de uma forma diferente. O professor Joaquim Jorge, que faz a coreografia da música, que depois permite fazer uma aula na aula de dança ou de educação física, fazer uma coreografia, e portanto nós, através desse QR Code, lá está, tentamos aliar o papel, o escrito, o livro, a necessidade de ter o livro escrito, mas ao mesmo tempo cativar para o digital, chamar as crianças para, a partir da história, poderem depois explorá-la, seja com a orientação do adulto, em casa ou na escola, seja de forma autónoma, porque uma criança que, estava há bocadinho a dizer, se deveriam ler sozinhos, de forma autónoma ou acompanhados, depende da idade da criança, depende do conteúdo da história, depende se a história é mais complexa ou não, depende do nível de leitura do leitor, não é? Se já é um leitor que consegue perceber a mensagem ou não, isso depende sempre de várias variáveis. No entanto, uma criança que já consiga fazer uma leitura autónoma do livro, depois autonomamente também poderá ir fazer um cauto, uma sopa de letras, imprimir, porque algumas propostas de atividades também são para imprimir e fazer também no papel, com desenhos, com propostas de atividades de expressão plástica, e tentamos aliar, porque não são dois inimigos, são dois amigos, aliar de um lado a parte da escrita com a ilustração. Também tenho de referir que o Paulo Salvador Lopes, que é o ilustrador destes livros e que faz um trabalho fantástico de ilustração, que é muito expressiva, cativante e envolvente, e para além disso ele é o responsável pela edição gráfica dos livros, paginação. Ele é uma mais-valia também, que faz com que o projeto seja mais interessante também para as crianças, e portanto... Já que está a falar dele, que não estou a falar com o ilustrador, com o Paulo Salvador Lopes, é sempre também quase uma pergunta, o ABC da literatura infantil. Os livros infantis vivem muito da imagem também, da ilustração. Da sua experiência, falo com muitos escritores e ilustradores menos, mas da sua experiência, como é que foi esta articulação texto-imagem, a ilustração? Como é que isto foi? O ilustrador lê a obra, não é? Depois vai arrumar isto, vai tentar pôr uma certa ordem, sincronizar o texto com a imagem. De alguma forma a imagem poderá captar alguns momentos importantes, pelo menos na construção da emotividade narrativa, do contar da história, porque uma coisa é contar, é o texto, e a outra coisa, temos aqui ao lado a imagem que vai corresponder ou não àquilo que é dito. Como é que foi esse diálogo com a ilustração dos três livros? Porque o ilustrador é o mesmo, e depois também deste, se eu percebi bem, também há uma versão em inglês. Certo. Portanto, este também tem. Sim. Porque como vem de português e inglês, porque o mundo paralelo tem muito a ver com as questões ambientais e da ecologia, daquelas coisas verdes, não é? À volta de... Como é que tudo isto é articulado? Ou foi? Foi muito fácil, porque
eu, o Miguel, que somos do mesmo curso, formámos-nos na Escola Superior de Educação, e o Paulo Salvador Lopes também, embora tenha entrado alguns anos mais tarde, mas nós conhecemos-nos e formámos-nos juntos e temos muitas vivências, somos amigos há muitos anos, e quando somos amigos é tudo muito mais fácil. Quando eu escrevo as histórias... Isso não é uma certa condescendência da sua parte? Porque às vezes eu tenho também pode não ser, mas neste caso funciona. Há assim uma... Então, não vou citar nomes, mas pronto. Certo, mas no nosso caso, este triângulo com grande 3 vértices... funciona assim, mas também já tive casos em que não funcionou de todo. Mas funciona muito bem, até porque nós... conversamos muito sobre o que... Eu normalmente, quando faço as histórias, a certa altura eu descrevo o que é que eu gostaria que surgisse como ilustração para aquela página, porque eu acho importante para estas faixas etárias ter uma parte de texto e ilustração, ou ilustração-texto sempre, para a criança conseguir também vivenciar através da imagem a história que está a conhecer. E à medida que eu vou construir, depois de construir a história, melhor dizendo, em cada uma das partes eu vou descrevendo o que é que eu gostaria que aparecesse. Por exemplo, no caso da menina que não sabia contar, eu era capaz, numa parte, queria que a menina estivesse chorosa, triste, e depois, claro, que isto fica tudo na imaginação, criatividade e excelência do Paulo Salvador Lopes, que faz um trabalho que eu considero que é muito bom, porque, lá está, este livro demorou algum tempo até sair, foi revisto muitas vezes, pensamos muito em tudo, e é um caso em que nós pensamos, quando, por exemplo, construímos uma casa, no final de construir pensamos, se fosse hoje fazia aquilo diferente, já mudava aquilo. No caso destes livros, eu não mudava nada, porque acho que está tudo como nós idealizamos, a parte do texto, a parte da ilustração, a música, que tem tudo a ver com as histórias, e a música, que é fundamental e que passa a mensagem de uma forma diferente, e as crianças ficam, o Miguel tem esse dom de fazer músicas orelhudas, e as crianças ficam com o refrão no ouvido, com aquela melodia, e a mensagem está a passar, que é isso também que nós pretendemos, não só divertir as crianças, mas também transmitir alguma mensagem, algum conteúdo. No caso do Mundo Paralelo, a história do livro é um bocadinho diferente, porque foi a convite da Braval, foi um desafio que nos fizeram, e que só que foi também, lá está, por isso é que foi um desafio, nós tivemos um prazo, um tempo limite para fazer, que conseguimos, felizmente, e quando metemos mãos à obra, normalmente as coisas acontecem, mas este foi desafiante precisamente por causa do tempo controlado. Mas foi um desafio também, porque falar desse tema que já é tão trabalhado... Nós já lá vamos aos livrinhos, mas da passagem da escola, antes de chegar à ESE de Viana do Castelo, andou a aprender, como toda a gente, fez o percurso académico, como toda a gente, quer dizer, no sentido em que o ensino obrigatório. Da sua experiência, como aquilo que se lembra no segundo e terceiro ciclo, no secundário, até em termos académicos, no Politécnico de Viana do Castelo, o género, aquilo que gostava, o que é que autores que lhe provocaram assim alguma admiração, no sentido de, eu se um dia escrever, até gostaria de escrever assim, ou por outra, a literatura propriamente dita, a literatura que todos nós estamos mais ou menos afins, ou que nos diz também, é um referencial para a nossa cultura, somos falantes da língua, da cultura, da literatura portuguesa, disto tudo, que não é uma amálgama, que é uma sequência muito bem construída ao longo dos anos, de séculos. O que é a marcou? Os autores e as autoras que, de alguma forma, importantes. Ora bem, eu acho que é incontornável falarmos de um Luís de Camões, que tem uma obra que é inigualável. É incrível a forma como ele descreveu os descobrimentos em poesia, porque eu acho que a poesia é mais, se calhar, rebuscada, é preciso trabalhar. Era a linha B,
Como é que é esse confronto ou essa percepção, consciência da existência de géneros literários? Há a prosa, há o romance, há o conto, são pequenos contos, uma novela, a poesia, a dramaturgia. Como é que essas coisas, consegue colocar em gavetas? Vou abrir esta, vou fazer poesia. Percebe-se logo que a poesia é assim algo particular, como quem diz, toda a gente tenta escrever poesia, mas daí até ser poesia. Certo. Bom, certo. E então? Exatamente, porque a poesia tem as questões do rito. Uma coisa é cantar ao desafio, isso mesmo, as cantigas trovadorescas ou de escárnio e maldizer. Claro. Outra coisa completamente diferente é os raios folclóricos do Alto Minho e as desgarradas, como claro. eles agora costumam dizer, há muita desgarrada por aí, mas isso é uma coisa. Certo, coisa é certo. o texto. Outra coisa é aquela escrita mesmo com qualidade. Qualquer autor ou autora diz, eu quero fazer literário. Se vai já fazer literatura ou não, isso aí já é outra. Mas o literário quero fazê-lo. E então, como é que é esse processo? Sim. Com Elizabeth? Eu gosto de vários autores, gosto muito de Fernando Pessoa também, lá está, com os seus heterónimos que se consegue desdobrar e que são lá, isso no meu percurso enquanto estudante também foram autores que me marcaram muito, não no sentido de eu quero escrever como eles, porque eles escreviam já para adultos e neste momento eu estou mais direcionada para crianças, mas são pessoas que eu admiro muito. José Saramago, um escritor que eu conheço várias obras dele, uma delas que eu adoro, que é o Ensaio sobre Cegueira, em que ele diz, transmite-nos sempre uma mensagem também, se podes ver, se podes olhar, vê, se podes ver, repara, estarmos atentos ao outro, à necessidade de criarmos empatia com os outros, mas em relação à literatura mais direcionada para crianças, literatura infantil, António Mota, Luísa Ducla Soares, são escritores que eu admiro muito, que eu considero que escrevem muito bem, também para crianças, já com uma vida muito intensa. Gosto muito de Maria Alberta Menezes, escreveu o Ulisses, que é uma narrativa que nos prende do início ao fim, a evolução das personagens é maravilhosa. Uma das minhas preferidas é Sofia de Mello-Breiner Anderson, que escreve também para crianças de uma forma que eu admiro muito, a fada Oriana, o envolvimento das várias personagens que vão surgindo é maravilhoso, cativa-nos do princípio ao fim. Ela também era poetisa, não é? Também, mas eu penso que me direciono mais, diria eu, assim, para contos ou textos ou narrativas, ou então se calhar ainda está para surgir essa vontade de escrever em poesia, até porque lá está, a poesia tem outras exigências, como a métrica, a sonoridade, a escolha certa das palavras, as rimas, construir a estrofe, transmitir a mensagem. É muito bonita, muito interessante, sem dúvida, mas eu ainda não me aventurei diretamente relacionada para crianças. Tenho outras coisas para adultos, mas para crianças, lá está. Nós temos que pensar, na minha opinião, temos que pensar muito bem quando escrevemos para crianças, e a forma como escrevemos tem que ser, por um lado, tem que ser simples, mas não podemos infantilizar. Temos que colocar vocabulário correto e acessível, de forma a que eles percebam a mensagem. Temos que transmitir conteúdo também, transmitir uma moralidade, digamos, e ao mesmo tempo temos que os tentar cativar. E se eu vou buscar inspiração a alguns autores, será numa Sofia de Mello-Breiner Anderson, que escreve muito bem, Maria Alberta Menezes, também António Torrado, que são excelentes escritores, que têm uma vida e uma obra imensa, e que escrevem de uma forma que eu acho que cativa as crianças para a leitura, e que nós podemos muitas vezes, enquanto adultos, fazer as leituras de uma forma dramatizada e intensa, e que os prende e que os cativa, e a minha intenção seria... Eu pergunto isto por uma razão, que é mais ou menos esta. Em Portugal, e agora entraremos já isto é a introdução para um dos temas importantes desta conversa, é mais ou menos assim. Em Portugal escreve-se muito. E o domínio da literatura infantil, ou aquilo que é infanto-juvenil,
sempre teve muita gente a escrever, quer dizer, mesmo citou o António Mota, a Sofia de Melbrenner, citou o António Torrado, a Maria Alberta Menezes, esta com menos obra, mas Isabel Alçada, Ana Maria Magalhães, portanto tem a famosa Uma Aventura, Era Uma Vez no Tempo, outra coleção sobre a história de Portugal, Bom, mas o que é facto, de lá até cá, mas se a gente estiver mais ou menos atento, os escritores, mesmo aqueles aí dos meados do século XX, também escreviam livros para os filhos, ou para os netos, ou qualquer coisa assim. Até o António Boto escreveu, fez antologia de poesia para a criança e tal. Bom, não importa. Importa, de certa forma, mas para situar um pouco o tema, o que nós percebemos é que há muita gente a escrever. Em todos os géneros. O romance, o conto, a poesia e a literatura infantil, que é uma coisa que nunca mais acaba, não é? Mas como é que estas coisas são calibradas? Ou seja, quando uma autora, no caso Elizabeth, isto está bom, escreve, reescreve, revê, falou há um bocado, há minutos atrás, que o professor Luís Mourão fez revisão de texto e edita quando tiveres, olha para os textos assim, portanto, como é que estas coisas funcionam? Isto é a linha A e a linha B. De alguma maneira, tirando estas, a biblioteca cumpre o papel essencial e fundamental, que é divulgar os autores. Batem à porta, eu gostaria de apresentar o meu livro, não se importa, sim senhor, data dia X, hora Y, vamos a isto e tal. Como é que é esta consciência sobre a obra anterior, existente, os que estão fazendo, e depois a repercussão que isto tem nos leitores, na comunidade leitora, o retorno que estes 4 livros da Elizabeth Pereira de novembro de 2025, como é que isto funciona? Ora bem, eu primeiro escrevo um livro e depois ele fica a marinar durante muito tempo. E depois eu gosto de pegar, alguns meses depois, volto a pegar na história e vou alterando, acrescentando informação, colocando recursos expressivos, adjetivação, uma série de elementos que eu acho que vão enriquecer o texto, porque quando escrevemos uma história, estamos a escrever e a pensar ao mesmo tempo, não estamos a pensar em todos os pormenores, nas características textuais, em todas as questões relacionadas com a escrita. E quando vamos, pelo menos eu gosto de fazer assim, quando guardamos a história e vamos pegar nela 3 ou 4 meses depois, a história é quase como se fosse novidade para nós. E se a relermos com olhos corretivos de tentar ou de tentar melhorar o texto, vamos sempre acrescentar pormenores que vão enriquecer o texto. E eu gosto, à exceção do Mundo Paralelo, lá está, porque não tivemos tempo de fazer isso. Nas outras histórias, normalmente elas estão escritas, são arrumadas, até sou capaz de estar a escrever outra e passado algum tempo limpo a cabeça, digamos assim, e vou reler para tentar enriquecer e trazer elementos novos ou descrever melhor os personagens ou os espaços ou acrescentar diálogos, se acho que está o texto com muita descrição, acrescento diálogos, depende. E depois ele passa por vários filtros. O primeiro é o Miguel, também é professor de português e inglês também, mas que é uma arma poderosa que eu tenho, um segredo que eu tenho, que ele é muito crítico, e quando são críticas construtivas todos nós temos a ganhar, e ele é sempre o primeiro a ler a obra e a ajudar-me a melhorá-la. Olha, eu acho que se calhar aqui precisava de um bocadinho de suspense ou aqui um bocadinho de adjetivação, vai-me dando algumas dicas. Após a revisão do Miguel eu volto a ler e volto a tentar acrescentar, enriquecer e melhorar. E depois temos, felizmente, muitos amigos, professores em várias áreas e em vários níveis de ensino. E antes de publicar um livro, eu entrego a uma colega que é educadora, a uma colega do primeiro ciclo, a outra do segundo, a outra do terceiro e a uma do secundário,
para verem todos os pormenores a nível de pontuação que nos pode ter falhado. A questão técnica. Isso mesmo. E ou todos a revisão eles, textual mais apurada, exatamente, são amigos que nos são muito próximos e que ao mesmo tempo também são muito críticos, que é isso que nós precisamos quando vamos mostrar alguma coisa que nós fizemos para tentar melhorar. E todos eles nos vão dando algumas dicas e que normalmente vão enriquecer e ajudar-nos a que o texto realmente fique sem imprecisões. Não quer dizer que não aconteçam algumas gralhas, que pode acontecer, mas... mais limpo daquilo que muitas vezes chamamos excessos de... também o exagero de gorduras. Exatamente. Há pormenores que até o ilustrador, uma altura, conversou connosco e eu reparei que um parágrafo começava com uma palavra e 10 parágrafos à frente começava com o mesmo. Eu, Salvador, por favor, preciso que alteres isto. Isto é um preciosismo. Mas não quero que fique repetido, que é para, lá está, enriquecer, diversificar o vocabulário. E, portanto, isto não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de muitas pessoas que nos ajudam também a enriquecer o produto final. Mas diga-me também já agora uma coisa e terminamos esta primeira parte. Os livros, estes 4 que aqui estão, provavelmente foram apresentados, ou pelo menos entusiasmados por essa comunidade de colegas que fazem parte, as afinidades que todos temos e tal, na comunidade os pequenos leitores, o primeiro, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e por aí adiante. Qual foi a receptividade que sentiu, que percebeu? O que é que eles, como reagiram? Isto, a primeira. A segunda, que se calhar é a anterior, que dá sentido à linha B, uma característica que é importante de qualquer texto literário, pelo menos para literário, sem ser aquelas coisas assim muito do ABC, um texto informativo, a linguagem do cotidiano. Pronto. O literário tem necessariamente de possuir esta característica que é a verossimilhança, ou seja, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Não é só o imaginário, o fantástico, a evasão, o sonho, que os meninos e as meninas gostam muito, e até os adultos, quando leem, também fazem a viagem com todo o gosto. Mas, de qualquer das maneiras, notou que eles, porque os meninos nisto são preciosos, que é quando a coisa não está nada bem, sim, eles sim. desarmam logo a tenda e começam logo a pensar noutra coisa qualquer. E com estes desafios, atualmente, ainda muito mais. Como é que isto correu? Ora bem, eu tenho feito apresentações em várias escolas ao longo do país, ilhas também, Açores, Madeira, feito alguns eventos literários e normalmente quando são apresentações com as crianças eles costumam gostar muito, porque eu tento fazer a apresentação da obra, não a leitura, mas a apresentação da obra à minha maneira, de uma forma expressiva, dramatizada, de forma a cativar a atenção e de lhes colocar ali o bichinho da leitura para eles tentarem descobrir o que é que acontece realmente na história, como é que termina, o que é que acontece àquela personagem, e tem sido, o feedback tem sido tanto de crianças como também dos adultos, tem sido felizmente muito positivo e é uma sensação maravilhosa perceber, às vezes, quando estamos numa apresentação e vemos os olhinhos dos meninos a brilhar, às vezes eles reagem, parece que estão dentro da história comigo, porque eu estou a contá-la e estou emocionada a contar a história, e eles reagem, às vezes até se afastam como se estivessem a assustar ou sorriem muito, que significa que estão a viver a história comigo, e acho que isso é muito importante, porque lhes vai deixar ali uma vontadezinha de querer descobrir, de saber o que é que acontece, como são as personagens. O autor, neste caso a autora, fica satisfeito, ou pelo menos funcionou. Sem dúvida, é uma sensação maravilhosa. Quase assim de uma forma muito espontânea, sem dúvida, quase epidérmica, mas percebe-se sim, porque que isto funcionou. Isso, e como disse, as crianças são muito
naturais, e se gostarem dizem que gostam, e se não gostarem dizem no momento. De certeza. Ainda há pouco tempo eu estava numa escola e eles foram depois folhear porque eu não conto o final, eles têm que descobrir, que senão lá se vai o suspense, e eles, curiosos, foram folhear o livro. Já sei como termina, afinal o final da história é desta forma. Ou seja, eles estavam motivados, eles estavam interessados em saber como é que ia decorrer a história, como é que ia terminar, o que faz com que eu sinta que a minha função está cumprida nesse sentido. Nas apresentações sinto-me muito realizada, porque vejo que o feedback deles, que é muito natural, isso mesmo, genuíno, espontâneo, mas... isso, e normalmente eles gostam muito e vêm perguntar às vezes questões das personagens, ou do que é que, de onde se passa a história, e tem sido uma interação maravilhosa que eu estou muito grata a todas as crianças, professoras bibliotecárias e outros professores que me têm convidado para ir apresentar as histórias nas escolas. Este livro irá 25 anos, não é? 2021. E 21, certo. Quando terminou, que sensação ou por outra? Como é que eu vou escrever o primeiro livro? Andou aí a marinar, como disse, andou a cismar qual é o tema que eu irei escrever. Porque é que chegou a menina que não sabia contar? Qual é o tema que está em fundo? Porque isto, quer se queira, quer não, todos os livros, uma linguagem assim, um bocadinho, um arremedo muito prosaico, muito simples, pretende-se atingir uma mensagem. Sim, sem dúvida. O emissor, o escritor, e os meninos que irão ler, e a mensagem. Quando chegou ao título, não é como aqueles, o título vai ser este, ou foi no final da história que encontrou o título, ou arranjou o título em primeiro lugar? Como é que foi a gestação deste livro? Pois, depende dos livros. Há livros em que eu já sei qual é o título e surge depois da história. Há, ao contrário, livros em que primeiro surge a história e depois adapto o título. No caso da menina que não sabia contar, esse livro pretende trabalhar a educação inclusiva. É uma menina que não sabe contar e só por causa disso é diferente dos outros e não tem amigos. E, portanto, a Carolina, não é? A Carolina, exatamente. E depois, lá está a mescla, aquela mistura entre o mundo real e o mundo imaginário. Ela conhece personagens imaginários, o monstro Rapiré, o jacaré Barnabé, que são personagens imaginárias, mas que vão tentar ajudar a nossa Carolina a resolver o seu problema da vida real. Portanto, temos aqui uma mistura entre o imaginário infantil e a realidade, e que acontece em todos nós, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, com maiores capacidades numas áreas e menos capacidades noutras, e o objetivo desse livro era precisamente trabalhar essa diferença, porque surgiu também do facto de eu ser professora e de, em sala de aula, termos 26 alunos às vezes em sala de aula, todos diferentes, com ritmos de aprendizagem, este livro já teve 3 edições. Muitas. Se eu contei bem, se calhar muitas mais. Muitas, já teve mais. É sempre um risco estar a desenhar. Eu cinjo-me ao que aqui tenho, a ficha técnica, mas provavelmente já foi por aí adiante, não é? Tem tido umas perninhas velozes e compridas. E tem sido maravilhoso. Porque a questão realmente é que a Carolina está sempre sozinha, não tem amigos, aquela coisa, há ali uma sensação de, vamos lá, de rejeição, não é um bullying físico nem nada, mas percebe que dentro da própria comunidade, se calhar na família até está bem, com a família, a gente presume e parte de um princípio que sim, mas sente-se muito sozinha, até que arranja esses 2 amigos, o Rapiré e o jacaré Barnabé, que depois irão desbloquear um pouco essa resistência, ou pelo menos essa dificuldade ou concentração na aprendizagem. É um bocadinho a mensagem que pretende transmitir, que a aprendizagem é feita, vamos lá, solidariamente, com todos os envolvidos, não é? Isso mesmo, com um trabalho, exercício egoísta, individual, mas é com trabalho, exatamente, com atenção, com o apoio de todos, porque nós sozinhos não somos ninguém em área nenhuma, em lado nenhum, nem em idade nenhuma. Nós precisamos de viver em comunidade, somos
seres que vivemos em comunidade e que precisamos uns dos outros. E às vezes na escola é preciso trabalhar isso com os alunos, porque nem todos entendem isso, nem todos entendem a dificuldade que às vezes o colega pode ter em resolver alguma tarefa, e o livro veio nesse sentido, para que a criança o possa ler e divertir-se, mas ao mesmo tempo, se quisermos trabalhar essa parte da aceitação da diferença, de respeitar o outro, de o tentar ajudar, de termos coragem para enfrentar os nossos medos, para atingir os nossos objetivos, essa é a mensagem principal desse livro que nós tentamos transmitir. O segundo, Um Mundo Paralelo, o tal que tem uma edição em inglês. Este livro, quer dizer, eu li os três atentamente, confesso que eu tenho uma particular também afeição pela literatura infantil, mas uma das coisas, olhando para a capa, percebes, temos aqui um mundo, aquilo que estamos, supostamente, ou pelo menos aquilo que nos vendem que é assim, e do outro lado um mundo que se calhar até estamos a viver, ou seja, este deveria ser um mundo assim, mas aquilo que temos é este, e se calhar este é um mundo bom, dizem-nos e tal, mas era aqui que eu queria chegar, dos livros que escreveu, apesar de ter sido uma tarefa, um desafio, era um projeto, penso eu que era este, para a tal Braval. Este livro tem dois tempos, tem o mundo, a Anita e o Pedrito, e vão eles pelo mundo afora, e depois vão viver uma estranha aventura, até quase a regurgitar, ou são obrigados a regenerar aquele mundo assustador que viveram, mas é um mágico, um mago que lhes aparece, e depois, sem ser assim um bocadinho limitadora, esta ideia que dá, quando transmite na leitura, até que seja em voz alta, como é que as crianças ou os educadores reagem? Isto tem salvação? Isto tem remédio? Vale a pena lutar? Ou em que ficamos? Vale sempre a pena. Nós, sem o nosso mundo, nós não vivemos, sem o nosso ambiente, não vivemos, e estamos é isso que eu costumo dizer, estamos a viver momentos que são assustadores, cada vez vemos mais catástrofes naturais a acontecer, coisas que não costumavam acontecer há uns anos e que agora vão sendo mais recorrentes e mais intensas e mais fortes. E se nós mudarmos a nossa atitude... Porque a Elizabeth coloca aqui 5 tempos, momentos importantes até chegar ao último, que é o reciclar, repensar, reduzir e e por aí adiante. Portanto, a política dos 5 R's. 5 R's, sim, não é? Sim. Mas os meninos, aqui os protagonistas, o Pedrito e a Anita, estas máquinas completamente de descontrole total, como é que isto funciona ou funcionou, ou está funcionando? Porque, presumo eu, continua a falar deste livro nas escolas. Sim, também. É importante porque o tema do livro se adequa ao ecoescolas, que as escolas trabalham muito, que tem a ver com o ambiente, e nesse caso algumas das partes do livro são baseadas em factos verídicos. Eu, quando fiz esse trabalho, passei um dia em que estive na Braval a perceber tudo o que eles faziam com a separação e os resíduos e todo o processo, e depois tentei transpor para o livro algumas das coisas que acontecem na realidade, separando os dois mundos, o mundo que está na realidade a ficar cada vez mais, como eu lhes costumo dizer, doente, em perigo, que nós precisamos urgentemente de mudar as atitudes, e o mundo como quando nós cá chegamos, em que tudo era ótimo, maravilhoso, e a natureza dava-nos e dá-nos tudo
o que nós precisamos, e depois há aí uma dicotomia entre a personagem que é racional, Pedrito e a Anita, e os animais, que aparecem alguns animais que são os irracionais, e são os próprios animais irracionais que questionam o ser humano, perguntando-lhe, então vocês que são inteligentíssimos... Um é reservado, o outro é tímido, o outro isso mesmo, irreverente. Sim, exatamente. Não é tonto nem inconsciente, mas... Exato, vamos embora, é para a aventura, isso é para a aventura. Mesmo, e são os próprios animais que os questionam, então vocês que são super inteligentes estão a destruir o planeta, porque os animais irracionais usam o planeta como nós, retiram de lá tudo o que necessitam e não o destroem como nós com as nossas invenções, claro que são em nosso benefício, muitas delas, mas temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com o que fazemos e com a evolução das coisas que está, acho eu, a seguir um rumo que se calhar já não vai ter retrocesso. Há situações que os próprios cientistas nos dizem que já não podemos regredir, não dá para voltar atrás, mas pelo menos partirmos daqui e avançarmos no sentido em que nós consigamos recuperar algumas das questões que são fundamentais para nós, a preservação da água, dos plásticos no oceano, que nós próprios, que eu às vezes até menciono isso, nós próprios consumimos o plástico, sabemos que não é saudável, e como ele está nos oceanos, o peixinho come o plástico, nós, e estamos-nos a prejudicar diretamente, indiretamente, mas também estamos a prejudicar de uma forma que se calhar daqui a uns anos não vai ter retorno, e se calhar daqui a uns anos já vai ser, e acredito que se continuar assim vai ser muito mais grave, portanto isso também é um alerta para as gerações vindouras, para que se preocupem mais um bocadinho com o ambiente, que tenham uma atitude muito mais de preocupação e de proteção do ambiente, daí a política dos 5 E's de pedagogia e didatismo, e se quisermos, passa por aí. Exatamente, que tem, lá está, a forma lúdica, que a criança pode ler e divertir-se, mas ao mesmo tempo podemos trabalhar o livro de forma a trabalhar as crianças, passa a expressão, no sentido do que nós quisermos em relação à proteção do ambiente e da natureza. Elizabeth, o último tema tem 13 linhas, muito rapidamente, mas esteja à vontade. O Mistério da Gruta, o penúltimo, quando eu li, fez-me, no final da leitura, remeteu-me para livros que eu já li há muitos anos. Um deles, também muito conhecido, As 20.000 Léguas Submarinas. Até que ponto é que pode ser lido desta maneira ou não? O meu imaginário, não acompanho tudo, como é óbvio, do que sai na literatura infantil, mas houve livros que me marcaram, a mim e à minha geração. De qualquer das maneiras, quando li, percebi que havia aqui um diálogo intraliterário ou intrasimbólico com este, como há outros neste universo, ou pelo menos nesta simbologia. Fala-nos um bocadinho amizades inesperadas, que é o último, e depois próximos projetos, o que é que a anima como escritora, o que se poderá contar do seu trabalho neste universo, se é infantil, infanto-juvenil, como é que o que virá daí? Ora, O Mistério da Gruta é um livro em que nós, lá está, tentamos transmitir também valores importantes, e esse aborda essencialmente a importância do livro, da leitura, que ele nos transmite desde sempre, desde dos primórdios da humanidade, que tentamos transmitir, comunicar através de hieroglifos e portanto os livros são materiais riquíssimos que nos transmitem muitos conhecimentos, muita sabedoria, e que devemos tratar de uma forma especial. Aborda também a importância da amizade, o Gaspar e o Policarpo, que o Gaspar tem uma personalidade assim muito particular, mas é muito amigo do seu amigo, e esse fala sobre esses assuntos. Amizades Inesperadas é o mais recente, foi apresentado em novembro de 2025, e fala de 2 animais, um caracol e uma borboleta, 2 personagens completamente distintas, mas que o caracol conhece a borboleta e fica intrinsecamente apaixonado por ela, só que a borboleta é muito prepotente e acha que é superior, digamos, ao caracol,
e não quero ter nada a ver com ele. No entanto, acontece um problema e a única personagem que vai ajudar a borboleta, independentemente de todos os perigos, é o caracol. Portanto, isto tem a ver também com afetos, com empatia, sabermos colocar-nos no lugar do outro. E, portanto, estes são os livros que escrevi. Espero continuar a escrever. Tenho alguns truques na manga, alguns livros já escritos, não terminados ainda. Espero que continue a ter uma boa aceitação, tanto da parte das crianças como dos adultos. E quem sabe um dia escrever para adultos ou para outras faixas etárias. O que é que o futuro nos reservará? Vamos ver. É isso, aguardemos. Obrigado, Elizabeth. Eu é que agradeço, Pereira. muito obrigada. É o início deste ano 2026, apesar de março, de mais uma série do ciclo Ouro da Casa, da Biblioteca Luz Carvalho da Silva, que tem muito gosto em conversar e divulgar obra de autores que merecem todo o destaque, todo o incentivo, o apoio e antes quebrar do que torcer, ou seja, nunca desanime. Dê-lhe forte e feio à escrita. Muito obrigada. E cá estaremos. Muito obrigada. Ouro da Casa, o podcast de literatura da DLCS.